Oi, gente! Eu me chamo Ana, sejam muito bem-vindos ao canal Um Arrepio. A nossa coletânea de hoje é com 3 relatos que vieram diretamente do Reddit sobre aparições misteriosas, coisas sem explicação. Eu espero que vocês gostem dessa temática da coletânea. Lembrando que eu quero contar as histórias de vocês aqui no canal, então não deixem de deixar, não deixem de deixar, é ótimo, né? Mas deixem as suas histórias no e-mail umarrepio@gmail.com, que tá aparecendo aqui embaixo. Curtam o vídeo aqui logo no início, se inscrevam no canal e sem mais enrolação, gente, bora pro vídeo. Alguns anos atrás, quando eu ainda era bem mais novo, passei uns dias no sítio do meu avô com um primo meu. Era a época do São João, então vocês já viram, né? Fogueira, comida típica, festas em família e, claro, muito estalinho e bombinha. Durante a noite, costumávamos ir para uma parte mais afastada da casa para estourar os fogos, já que perto da casa tinha os cachorros e a gente não queria assustar eles. Naquela noite, a casa estava muito cheia, os adultos estavam no salão, bebendo, conversando, enquanto as crianças corriam e brincavam por todos os lados. No meio dessa animação, eu tive uma ideia. Virei para o meu primo e disse que a gente faria um ritual. Peguei um papel e desenhei o Slenderman. Ele estava muito em alta naquela época, todo mundo falava daquilo. Meu primo juntou alguns estalinhos e fomos para um ponto mais isolado, longe do barulho da festa. Coloquei o desenho no chão e ele começou a posicionar os estalinhos ao redor, formando um círculo. Era tudo só uma brincadeira de criança, mas a gente estava levando aquilo tudo muito a sério. Quando tudo já estava pronto, comecei uma contagem. Aí foi 3, 2, 1 e já. E assim que ele riscou o fósforo e acendeu o primeiro estalinho, ouvimos um som do mato à nossa esquerda. Era uma área mais baixa do terreno, cercada por uma vegetação muito densa e antigamente era onde ficavam as vacas. Ainda havia um curral abandonado, 2 viveiros de peixe e pneus velhos jogados no canto. À noite, aquele lugar ficava escuro de um jeito estranho. Não só pela falta de luz, mas era uma escuridão muito densa e pesada. O som que ouvimos não parecia vir de nenhum animal conhecido. Era algo entre um gemido de dor e um uivo de fúria. Um barulho grave, profundo e com um eco que parecia se arrastar pelo mato. A gente se encarou por um segundo e então a gente saiu correndo. Corremos como nunca. Ouvimos os estalinhos explodindo atrás de nós. O barulho que vinha do mato parecia nos seguir. As folhas se mexiam, o mato balançava e havia algo lá. Algo que não quisemos nem ver. Só quando alcançamos a parte iluminada da casa, os sons pararam. Mas não foi só o medo comum de criança que ficou com a gente. Aquela sensação era diferente, tinha algo errado no ar. Como se a brincadeira tivesse cruzado algum limite. Como se, por um instante, a gente realmente tivesse chamado alguma coisa muito ruim. O ano era 2017. Eu tava numa vibe meio nostálgica, revendo passos antigos no meu HD externo. É aquele tijolão que parecia que escondia todos os pecados da humanidade. Entre algumas fotos embaçadas e umas músicas emo de 2009, eu achei um arquivo chamado Track 003 em MP3. Não lembrava de ter baixado e tava com 4.4 megabytes. E o ícone era, tipo assim, meio estranho, parecia um símbolo como uma caveira pixelada. E é claro, né, que eu cliquei, porque a inteligência emocional não é muito meu forte. O som começou meio baixo, tipo um ruído de rádio, mas depois veio uma voz que sussurrou alguma coisa em latim, tipo assim, em latim. Sério, quem grava um feitiço do capeta da Deep Web e pensa, isso vai ficar massa numa rave? No fundo dava pra ouvir uma risada, e era uma risada um pouco engasgada de palhaço que já desistiu de tudo na vida. E eu pausei e apaguei o arquivo, porque aquilo me assustou bastante. E aí ele voltou pra pasta sozinho. Eu juro, como se aquilo já não tivesse estranho o suficiente, né? Aí eu tentei deletar de novo. O nome do arquivo mudou pra You Had It Know. E aí eu comecei a ouvir coisas à noite. Meu computador ligava sozinho às 3h17 da manhã e tocava o som da risada. Meu gato, que nunca se importava com absolutamente nada, parava e encarava o notebook como se tivesse um bicho invisível saindo da tela.
Eu fui na casa da minha avó no interior, porque é óbvio que vó espanta demônio. Levei o HD pra ela ver e ela olhou, fez um sinal de cruz e disse: "Você mexeu com coisas que não devia." 3 dias depois, o HD simplesmente explodiu. Tipo, de verdade, saiu fumaça e tudo. Até hoje, se você procurar o nome do arquivo no Google pelos 2 nomes, você não vai achar nada. Minha mãe tinha uns 7 anos quando mudou junto com seus 11 irmãos e os pais para um sítio no interior. Sim, gente, 11 irmãos. Antigamente não existia televisão. Lá não tinha muita coisa para fazer, então meu avô resolveu construir um balanço perto de casa para as crianças se divertirem. Minha mãe e meu tio, que eram os 2 caçulas da família, passaram a tarde inteira brincando. Quando o sol já estava ali se pondo e eles estavam voltando para casa, começaram a ouvir um barulho no mato. Tipo uma pessoa cortando uma árvore ou alguma coisa assim. E aí começaram a ouvir um toque, toque, toque. E aí eles olharam em volta, mas não tinha ninguém. E aí eles continuaram andando. E as batidas foram ficando cada vez mais fortes e mais rápidas, o que fez eles estranharem muito aquilo tudo. Meu tio era o mais novo e perguntou pra minha mãe se ela também estava ouvindo. E ela disse que estava sim. Aí na hora da ingenuidade, com 5 aninhos do meu tio, ele falou bem baixinho: "Se for do mal, vai bater 3 vezes." E dito e feito, o som veio 3 vezes seguidas e muito alto. Eles saíram correndo, desesperados. Aí não tem coragem que aguente, né, gente? Os 2 correram igual doido pra dentro de casa. E chegaram em casa sem nem olhar pra trás. Sério, gente, de arrepiar esses relatos de hoje. Gente, qual dos 3 vocês acharam mais assustador? Deixe aqui nos comentários as suas opiniões, o que poderiam ser essas aparições. Vocês acham que as pessoas atraem esse tipo de coisa? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Tô ansiosa para ler os comentários.